Olá de novo para quem entrou aqui depois e não recebeu meu olá no início do programa. Estamos aqui então para continuar falando sobre um assunto que já há alguns meses a gente está falando, funções executivas, importante não só para crianças, mas para todos nós. Então vamos aqui rapidamente relembrar algumas coisas que a gente já viu. As funções executivas, elas são habilidades cognitivas que dão suporte e regulam os nossos pensamentos, comportamentos e emoções, tais como aquelas que envolvem a linguagem, a memória e o raciocínio. De maneira assim mais simples, são aquelas coisas que a gente precisa executar no dia a dia, não é? Todas as tarefas que a gente precisa fazer, por trás delas estão essas funções executivas. E a maioria dos autores, praticamente todos, vão falar aí dessas funções. Planejamento, meta, organização. Hoje a gente brincou aqui com a procrastinação, não é? Então, quem procrastina muito pode ter um problema, não é? Nessa questão executiva da ação. Então, a gente também vai falar sobre a procrastinação, mas não hoje, tá? E hoje a gente vai, então, falar sobre o controle inibitório. E o controle inibitório é a capacidade de decidir quando e como agir. Então, é o famoso pensar antes de agir. Então, alguns autores também vão falar que o controle inibitório é o autocontrole, é a mesma coisa. Se você procurar aí no YouTube, você vai ver um vídeo que exemplifica muito bem isso com crianças. Então, os pais colocaram lá um bombom, um chocolate na frente de uma criança ou na frente de crianças e disseram para essas crianças o seguinte: olha, eu vou sair, esse chocolate está aqui, e quando eu voltar, se esse chocolate ainda estiver aqui, você vai ganhar outro chocolate. E o que acontece com a maioria das crianças é que elas não conseguem esperar a volta dos responsáveis. Elas acabam comendo. Por quê? Porque elas ainda não desenvolveram esse controle inibitório, esse autocontrole. Como eu já falei aqui, é muito importante a gente entender que essa região das funções executivas, ela está aqui na frente e ela é a última. O cérebro começa a se desenvolver aqui de trás para frente. E ela é a última região, ficando, então, o cérebro todo pronto por volta dos 25 anos. Então, a gente tem que ter cuidado para não cobrar de crianças comportamentos que o cérebro delas ainda não está maduro completamente para executar, para que elas entendam. Claro que a gente vai ensinar, não é porque não está pronto que a gente não vai ensinar. E a gente vai crescendo e a gente continua precisando, não é, desse autocontrole. Nós adultos temos que esperar em fila, temos que ficar quieto e ouvir, a gente tem que aguardar a nossa vez de falar. Algumas pessoas a gente costuma dizer assim: fulano é sem filtro, eu sou sem filtro. Como ser sem filtro fosse uma qualidade. Para viver em sociedade, a gente precisa ter esse autocontrole, não é? Esse controle inibitório. E é muito comum que pessoas com algum transtorno do neurodesenvolvimento, como TDAH, como TEA, eles tenham dificuldade nessa área, né? Então, é muito comum a gente ver esse impulso, né, nas pessoas que têm uma hiperatividade. Mas ele é muito importante e necessário para a nossa vida social. Ninguém aqui sai falando o que quer e o que pensa. E a gente poderia dividir, então, esse autocontrole em 3 áreas. Não é o controle de movimento, controle de impulsos e o controle emocional. É muito comum a gente chegar para uma criança muito pequena, de 2 anos, e falar assim: você precisa ficar sentada. A criança não vai ficar. Criança, especialmente pequena, né, é movimento, ela quer se movimentar. Então, ela ainda não está entendendo que naquele momento ela precisa ficar sentada e quietinha. A gente vai ver lá, né, o pastor Israel, certamente, que fica lá na frente a maior parte do tempo quando está pregando, ele vê muita gente inquieta, muita gente levantando, saindo toda hora, e isso atrapalha. A gente precisa ter esse autocontrole, mas as crianças vão ter mais dificuldade com isso. O controle de impulsos, não é, que é essa habilidade da gente não ceder às nossas vontades, a gente precisa
em muitos momentos, entender que é melhor esperar, porque a gente precisa juntar dinheiro lá na frente. Então, isso tem a ver com o controle inibitório. E o controle emocional. A gente, com raiva, não pode sair chutando, xingando, batendo. Então, a gente precisa desenvolver essa parte das funções executivas na nossa vida. Agora, como é que a gente ensina isso para a criança? A gente senta a criança e fala, senta aí, que eu quero conversar com você sobre o controle inibitório. É muito importante você entender. A gente pode até falar, mas a criança dificilmente vai entender. Então, a gente pode ter, especialmente com crianças, algumas atividades práticas que contribuem para que elas pratiquem esse controle inibitório. Então, trouxe aqui algumas. Jogos de tabuleiro, eles são muito úteis para essa questão do controle inibitório. Por quê? Jogando ali, a criança vai entender que aquele jogo tem regras, ela não vai poder fazer o que ela quiser. Ela vai precisar pensar lá na frente, na estratégia, planejamento, então não executar talvez um movimento aqui. Ela vai precisar esperar a vez do outro jogador. Então, nessa brincadeira, a criança está exercitando esse controle inibitório. Exercícios de, escrevi aí errado, respiração. Então, para a criança poder se acalmar. Olha, quando você estiver com raiva, você conta até 10. Tem aquela coisa que a gente fala, né? Você cheira a flor para respirar fundo e sopra a vela, né? Então, para a criança praticar essa respiração mais lenta e mais profunda, isso ajuda muito nesse autocontrole. Né? A gente fala, conta até 10, está com raiva? Conta até 10. Isso não é uma besteira, não. Isso funciona mesmo. Então, se a criança já pode, quando a gente ensina a criança a abotoar a blusa, deixar que ela desabotoe, isso também ajuda ela nesse controle. É que acaba que a gente, na pressa, faz tudo para a criança. A gente bota o sapato, não deixa ela amarrar o sapato também ajuda. A gente abotoa, desabotoa, né? Mas é muito importante quando a criança tem autonomia para fazer isso, a gente, então, deixar que ela faça. Descascar alimento, então você pode convidar a criança, né, com cuidado, se ela já puder usar uma faca. Participar com você desse processo, né? Brincar de fazer alguma receita, ali ela vai ter que seguir a receita, vai ter que esperar o tempo de forno, o tempo de geladeira. Então, são pequenas coisas que a gente pode fazer para exercitar essa questão do controle inibitório nas nossas crianças, mas também adultos precisamos tomar cuidado com isso. Gente, por isso a gente precisa falar para as crianças 1000 vezes, não é? Porque elas não estão com essa parte do cérebro desenvolvido. E falar 1000 vezes a mesma coisa é cansativo, né? Pode ser que, como eu, vou confessar aqui, você fale 10 de maneira tranquila e na 11ª você já deu um berro. Já falei 10 vezes, né? Porque é muito difícil a gente manter esse autocontrole nosso também. Então, a gente precisa pedir para que Deus renove a nossa paciência, a nossa sabedoria. Cuidar de criança realmente é um desafio muito grande. Por isso é importante também que você cuide de você, para que você tenha esse autocontrole. Muitas vezes a gente não tem e quer exigir que as crianças tenham. Então, que Deus te abençoe, te renove, te dê sabedoria e paciência para cuidar das crianças que Ele tem colocado à sua volta. Um beijo para vocês. E, gente, olha só, qualquer dúvida que vocês tenham, sugestão, Rafa, você coloca de volta aí para a gente, por favor? Esse aí é o Instagram, meio da Camila, psiquevida.daqui. Você pode colocar lá a sua pergunta, a sua dúvida, que o que a gente souber, a gente vai responder. E o que eu não souber, a gente vai pesquisar para te responder, tá bom? Então, um beijo, gente, e até a próxima. Deus abençoe vocês.